Então, eu acho que uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com alguém é receber o rótulo de jovem promissor na infância ou na adolescência. Porque se você era aquela criança que todo mundo dizia que tinha um futuro brilhante, que tirava notas boas sem precisar estudar, ou que parecia estar muito à frente dos outros da sua idade, você sabe exatamente do que eu tô falando. O problema desse elogio é que ele não vem de graça. Ele vem com uma cobrança invisível que fica guardada na sua cabeça por anos. Aí o tempo passa, a vida adulta chega, e de repente, você se vê com 23 anos, olhando para o espelho ou para sua conta bancária, e percebe que aquele futuro brilhante não chegou. Você descobre que se transformou apenas em mais uma pessoa comum, enfrentando as mesmas dificuldades que todo mundo, tentando entender como pagar as contas e como não surtar no final do mês. É um choque de realidade gigante e dói muito perceber que você cansou de carregar o peso de ser apenas uma promessa que, pelo visto, não vai se cumprir. Crescer ouvindo que você tem um potencial cria uma armadilha mental muito complexa. Você começa a acreditar que o sucesso para você vai ser algo natural, que por ser inteligente ou ter facilidade com algumas coisas, as portas vão se abrir sozinhas quando você crescer. Eu lembro bem dessa sensação. Na escola, ou até no começo dos meus primeiros projetos com tecnologia e desenvolvimento, parecia que eu estava sempre um passo à frente. Os professores elogiavam, a família colocava expectativas e eu mesmo me cobrava para ser o melhor. Eu achava que aos 23 anos eu já estaria com a minha vida completamente estabilizada. Talvez liderando grandes projetos, ganhando muito bem e orgulhando todo mundo que apostou em mim. Mas a realidade do mundo real não se importa com o seu potencial ou com o meu potencial. Ele apenas se importa com o mercado. Nos últimos meses, eu me peguei em um looping muito exaustivo. Você passa dias inteiros na frente do computador mandando currículos, tentando fazer seus projetos darem certo, ajustando o código, estudando ferramentas novas, e a resposta do mundo é silêncio. Ou pior, aquela resposta automática dizendo que você não foi selecionado para uma vaga de nível júnior. Quando você passa por isso repetidamente, aquela imagem do jovem inteligente desaba. Você começa a se perguntar: se eu era tão promissor assim, por que eu tô aqui no meu quarto trancado sem conseguir dar um passo para frente? A sensação de competência é 10 vezes pior quando você acreditava que tinha nascido para fazer algo grande, sabe? O que ninguém nos avisa quando somos mais novos é que o mercado atual está saturado de jovens promissores. Inteligência e facilidade de aprendizado deixaram de ser uma diferencial e viraram um requisito mínimo para você conseguir disputar uma vaga de estágio que paga mal ainda. A nossa geração entrou num jogo com as regras completamente diferentes. Hoje, para você conseguir uma oportunidade de entrada em áreas como tecnologia ou até mesmo criação de conteúdo, você precisa disputar com centenas de pessoas que são tão boas ou até melhores que você. Além disso, existe uma pressão absurda para que a gente domine tudo ao mesmo tempo. Você tem que saber programar, tem que entender inteligência artificial, tem que gerenciar projetos, fazer marketing pessoal, tudo isso enquanto você lida com a ansiedade de ver o custo de vida subir todos os dias. E aí você olha para os lados e vê aquela minoria. Aquele 1% que realmente conseguiu estourar muito cedo. O cara que criou um aplicativo de sucesso aos 20 anos, ou um influenciador que ganha rios de dinheiro mostrando uma rotina perfeita. A sociedade adora aplaudir o jovem prodígio. E quando você não é esse prodígio, a sensação é de que você falhou miseravelmente. Mas a verdade é que a conta não fecha para a maioria de nós. A gente foi ensinado a buscar um padrão de sucesso que hoje é quase estatisticamente impossível para quem está começando do zero. A gente se cobra por não ser extraordinário, quando na verdade conseguir manter a mente inteira, sã e pagar um aluguel hoje em dia já exige um esforço monumental. E não era para ser assim. Além da nossa própria autocobrança, tem o peso de olhar para as pessoas que nos cercam. É muito difícil você ir no almoço de família ou conversar com conhecidos mais velhos e ter que responder aquela pergunta clássica de como estão os projetos ou você está trabalhando aonde? Eles não perguntam por maldade. Na verdade, eles perguntam porque lembram do quanto você parecia brilhante alguns anos atrás. Eles realmente achavam que você ia voar alto e ter que explicar com um sorriso amarelo que você ainda está tentando, que as coisas estão muito difíceis, que aquele projeto incrível ainda não deu certo ou não deu retorno financeiro, é bem humilhante. Você sente que está decepcionando as pessoas que acreditaram em você. Com o tempo, você começa a se afastar dessas conversas. Prefere o isolamento do quarto porque ali, pelo menos, ninguém tá te vendo, ninguém vai te avaliar. Ninguém tá medindo o tamanho do seu sucesso em comparação com o potencial que você tinha na infância. Você se fecha em um casulo para tentar digerir a frustração de ser alguém comum.
Mas sabe de uma coisa? Depois de quebrar muito a cabeça com isso no escuro do quarto, eu comecei a perceber que cansar de ser um jovem promissor pode ser, na verdade, libertador. Eu abandonei a ideia de que eu preciso ser um gênio ou que eu preciso ter alcançado o topo do mundo antes dos 25. Isso é uma ilusão que só serve para adoecer a nossa cabeça. Entender que você é uma pessoa comum, vivendo em um mundo difícil e em uma economia completamente complicada, tira um peso gigantesco das suas costas. Não significa que você deve desistir de estudar, de programar, de criar seus projetos, ou até mesmo de buscar uma vida melhor. Significa que apenas você vai fazer no seu ritmo, respeitando a sua saúde mental e aceitando que o processo é lento. E tá tudo bem não ser um prodígio. Tá tudo bem ter um dia a dia comum e comemorar as pequenas vitórias, como conseguir resolver um problema difícil no código, ou até mesmo manter uma rotina organizada. Se você também carrega esse peso de ter sido uma pessoa promissora no passado e que ainda não se cumpriu, tem que deixar esse fardo no chão hoje à noite. Você não deve nada para o futuro que as pessoas imaginaram para você. Você só deve atenção ao seu presente. Ser comum já dá trabalho suficiente. Tenta descansar e não se cobrar tanto. A gente se fala no próximo lobby. Obrigado por vir e falou!